Olá, investidor! Bem-vindo ao Almanac Financeiro. E hoje a gente vai falar um tema quente que atrai muitos investidores: viver de renda passiva. Será que realmente é possível viver de renda passiva com dividendo? Fica comigo até o final e vamos esclarecer isso. Nesse vídeo eu vou falar para você quanto que você precisa ter para alcançar sua liberdade financeira. Vamos montar uma planilha, vamos acessar também alguns indicadores e alguns conceitos para entendermos melhor o que é renda passiva. Só lembrando que os ativos que eu falar aqui, ele não é uma recomendação, são apenas para fins educativos. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar para você, quais são os ativos que você tem na sua carteira e que te pagam bons dividendos? Agora, entrando um pouco mais a fundo no tema do vídeo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a geração de renda passiva. Afinal, quem não gostaria de receber 1.000 ou até 10 mil ou até 10 mil caindo no seu bolso sem trabalhar? Eu tenho aqui três motivos para te dizer o porquê de você ter uma renda passiva. O primeiro deles é a segurança. Se você conta só com uma fonte de renda, você se torna mais vulnerável diante das adversidades da vida. Pense numa mesa com 4 pernas. Cada perna é uma fonte de renda. Então, se você tem 4 fontes de renda, você tem uma estabilidade financeira bem maior. Agora, vamos supor que uma dessas pernas foi cortada. Bom, claramente a situação fica um pouco mais apertada, porque a mesa pode cair. Agora, se a gente remover 2 fontes de renda, que são 2 pernas dessa mesa, aí sim, essa mesa cai, se tornando mais difícil dela se manter estável. No caso, como as pernas são as fontes de renda, então essa pessoa teria uma dificuldade financeira bem maior. E ao diversificar suas fontes de renda, ou, no exemplo da mesa, ter 4 fontes de renda, você se torna mais resistente financeiramente ao longo do tempo. O segundo motivo é a aposentadoria. Um dos grandes fatores da renda passiva é a aposentadoria. Porém, grande parte dos brasileiros só consegue se aposentar com o INSS, o que é bom de uma certa forma, mas o INSS não é o suficiente para o brasileiro. O Tesouro Direto, ele é uma categoria de investimento que possui diversos ativos dentro dele, como por exemplo o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. Porém, eles criou ali o Tesouro Renda a Mais. Ele é um título do Tesouro IPCA, que é um título indexado à inflação, só que focado para essa condição do INSS. Ou seja, você tem o seu INSS, mas você faz esse investimento junto com esse ativo para aumentar sua renda quando for se aposentar. O Tesouro Renda a Mais é o novo título do Tesouro Direto que vai te ajudar a complementar a sua aposentadoria. Com ele, você garante uma renda fixa mensal por 20 anos, protegida da inflação e com a segurança que só o Tesouro Direto pode garantir para o investidor. Conte com ele para complementar a sua previdência social, do INSS ou a sua estratégia de previdência privada. Ele se chama Renda a Mais. Voltando aqui no foco do vídeo, a pirâmide etária no Brasil ela mudou. Isso quer dizer que se antes a gente tinha 7 a 8 jovens para contribuir com o INSS e esse INSS contribuía para sustentar um aposentado. Caso vocês queiram um vídeo específico para a aposentadoria ou então sobre o INSS, deixa aqui nos comentários. Mas vamos continuar. Com essa mudança da pirâmide etária, isso é, a pirâmide etária ela é basicamente um gráfico onde mostra a idade e a classe de gênero. Então nós temos de um lado masculino, de outro lado feminino e temos as idades. Com ele a gente pode ver o volume de crianças, jovens, adultos ou idosos. Fazendo essa comparação, nós podemos perceber que hoje nós temos um número bem menor de adolescente e adulto em comparação com os idosos. Isso quer dizer que temos um problema com o INSS. Isso porque está cada vez nascendo menos crianças se comparado com outros anos. Então é necessária a reforma da Previdência, mesmo que já se tenha feito uma reforma. A reforma da Previdência. A gente volta a falar agora da votação da reforma da Previdência. Será necessário outras reformas para se adequar a isso. O terceiro motivo é um dos melhores, que é a liberdade financeira. É necessário um planejamento e um investimento, é claro. Mas ao montar sua renda passiva, ao ponto dela cobrir seu estilo de vida, você alcança a liberdade financeira. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Quando falamos de renda passiva, é uma fonte de renda mensal que te paga de uma certa forma todos os meses. Então, se o seu estilo de vida é muito caro, isso é, você tem uma vida um pouco mais luxuosa de uma certa forma, vamos supor que em torno de 5 a 10 mil, então se você precisa de uma renda mensal de 5 a 10 mil,
isso se torna um pouco mais difícil de se alcançar. Não é impossível, é um pouco mais demorado. 2.000 a 5.000, então se torna bem mais fácil de alcançar esse montante. Para aqueles que não estão acostumados com o termo renda ativa ou renda passiva, vamos diferenciá-los agora. A renda ativa é aquela que exige trabalho contínuo, ou seja, é o seu trabalho de segunda a sexta. Se você parar de trabalhar, para de receber. Então você não tem uma renda. Essa é a renda ativa, aquela que você precisa ter um esforço diário para se ter algo. Já a renda passiva, ela não precisa de um esforço diário, ela só precisa de um esforço passado, ou seja, você faz um investimento, que é um esforço ali passado, e depois de um tempo, aquele investimento te paga mensalmente. Então, foi um esforço passado que hoje tem mais essa necessidade de fazer alguma coisa, porque já está te pagando uma renda. Eu dei aqui o exemplo de um investimento, mas poderia ser um negócio que você tem, que você não precisa mais trabalhar, que hoje ele é autossustentável e ele te paga. Poderia ser um imóvel alugado, poderia ser uma franquia. E falar um pouco disso me lembra de uma frase muito marcante do Warren Buffett, um dos maiores investidores americanos. Ele diz o seguinte: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa frase é bem impactante porque ela mostra bem a diferença entre renda ativa e renda passiva. Agora você pode estar se perguntando: então eu preciso alcançar a liberdade financeira, alcançar minha renda passiva, então eu preciso de alguma coisa que me dê um retorno alto, me dê um crescimento. Bom, não é só você que pensa isso. Muitas pessoas buscam apenas investimento de crescimento. Isso quer dizer que você investe, depois de um tempo, você retira aquele investimento que teve um crescimento, mas ele não necessariamente te pagou um dividendo ou te pagou algo durante esse período. Então, normalmente, se tem uma ideia de que as ações que sobem, têm uma grande volatilidade, são boas, porque elas podem crescer 20%, 30% ou até mesmo outros ativos. Eu diria que é essencial você focar agora no começo em ativos que te paguem dividendo, que te paguem um retorno mensal. Até você chegar à sua liberdade financeira, ter ativos que te paguem mensalmente, de certa forma, te traz uma tranquilidade e você faz reaporte com esse dividendo que você recebe, com esse valor que você recebe mensalmente. Como eu tinha citado um exemplo anterior sobre renda passiva, né, que são algum negócio ou alguma coisa que você tenha, que é um esforço passado, nós podemos ter aqui uma ideia de construção e administração do seu dinheiro. Você precisa de capital para gerar uma renda passiva, mas muitas pessoas buscam ativos de crescimento. Não está errado, porém é necessário se ter uma carteira de investimento ou até mesmo focar inicialmente em ativos que podem te pagar mensalmente e não focar necessariamente em ativos que vão crescer 20, 30 ou 40%, mas que não vão te pagar um dividendo ou vão te pagar algo mensalmente. Estou dizendo isso porque é necessário ter uma ideia de que ao ganhar algo mensal, você vai fazer um reinvestimento, isso porque ninguém constrói uma renda passiva da noite para o dia. A não ser que você ganhe na loteria, ou ganhe um reality show, ou herde uma fortuna. Mas até então, você precisa construir ao longo do tempo esse patrimônio. Por isso, você precisa aprender a manejar o seu dinheiro, investindo em fundos imobiliários, por exemplo, que te pagam mensalmente e são ativos que não tem uma grande volatilidade, como as ações. Muitas vezes você pode ver que as pessoas vão investir em ativos de crescimento e vão abandonar aqueles ativos que são mais parados, por exemplo, que eles não têm uma grande volatilidade ou que não está na roda do momento. Você pode até pensar: mas eu descobri aqui a criptomoeda. A criptomoeda ela não pode dobrar meu investimento, fazendo com que eu possa chegar à liberdade financeira ou à minha renda passiva de um modo mais rápido? Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas é extremamente arriscado. Quanto você pensa em ganhar lá o seu 100% ou dobrar seu patrimônio, então são 200%, o resultado final pode ser negativo. Você pode perder e até mesmo ficar devendo. Se você estiver preparado para ver quedas desse tamanho, então você pode investir ali tendo essa consciência. Lembrando que se você colocar todos os seus ovos em uma única cesta, tenha certeza que você conheça essa cesta. Mas caso você não tenha certeza de conhecer essa cesta, coloque os ovos em cestas diferentes. Eu entendo que você quer um ativo que gere mais, ou que tenha uma valorização maior, na verdade. Porém, se ele tem uma valorização maior, ele é de crescimento, ele tem um risco maior também. Então, eu indico o caminho de menos risco, porém que é menos rentável. Vamos ver agora um indicador que você pode usar para maximizar
esses ativos que são mais estáveis, são mais tranquilos. Esses indicadores têm a ver com os dividendos. Os dois indicadores é o dividend yield e o dividend uncost. Se a gente for traduzir, dividend yield ele fica rendimento de dividendo e dividend uncost é o rendimento sobre o custo. O dividend yield é uma porcentagem de quanto a empresa vai te pagar de acordo com o preço atual da cota ou da ação, no caso. Um exemplo é, se você compra uma ação que ela está custando atualmente R$100 e a empresa tem um histórico de pagamento de dividendo de R$1 por cota, então o dividend yield é de 1%. Isso quer dizer que, se você olha uma empresa que tem um dividend yield alto, isso quer dizer que ela paga uma porcentagem a mais de acordo com o preço atual dela. Isso tem uma pegadinha, na verdade, e vou falar um pouco mais à frente. O principal indicador que a gente precisa ter é o dividend uncost, que é a porcentagem que a empresa vai te pagar, só que não pelo preço atual dela, mas sim pelo seu preço médio. Aqui entramos em um novo indicador, que é o preço médio. Isso é, a empresa pode ter preço atual de R$100, mas vamos supor que você comprou a empresa durante uma crise que ela teve. Então você tem um preço médio de R$70, por exemplo, e hoje o preço atual dela é 100. Bom, você pode vender e realizar o seu ganho. Porém, se você segurar esse ativo, você está com R$70 e ela paga mensalmente R$1, isso vai nos dar mais ou menos um dividend uncost, né, de 1,42. Isso quer dizer que o seu preço médio está abaixo do valor atual, o que quer dizer que o seu dividendo é maior do que alguém que comprou essa empresa hoje, porque o preço dela é a 100 e você foi comprando constantemente e manteve seu preço médio abaixo daquele valor. Então o seu dividend uncost é de 1,42. Porém, o de uma pessoa que acabou de comprar vai ser de 1. Essa diferença, na verdade, é uma estratégia também de um investidor brasileiro chamado Luiz Barsi. A ideia para maximizar os seus ativos é manter um preço médio abaixo, fazendo com que seu dividend uncost aumente em relação ao dividend yield normal, que seria de você comprar ali um ativo na hora. Voltando um pouco ali no recebimento de dividendos, só para a gente ter uma ideia melhor, se você quer, por exemplo, uma renda passiva de 5 mil mensais, você precisa acumular um patrimônio que te dê essa rentabilidade a uma determinada taxa. Por que eu falo uma taxa? É como se fosse uma poupança. A poupança, você coloca um dinheiro lá no banco e ela vai te render, porque tem uma taxa. Então você colocou lá, vamos supor que tem R$1.000 lá e a poupança vai lá te pagar R$2, por exemplo. Então aquele dinheiro que você tem lá dentro rendeu uma taxa, te deu uma renda passiva, entende? É essa a lógica. Então, voltando um pouquinho ali, a gente quer uma renda de 5 mil mensais. Então a gente precisa de uma taxa que dê esse valor. Vamos considerar que tem uma taxa de 1%. Então a gente precisa de 500 mil investido a uma taxa de 1% para pagar 5 mil mensais. Ou então, se o seu objetivo é 2 mil, uma renda mensal de 2, então você precisa investir 200 mil a uma taxa de 1% para ter essa renda de 2 mil. Eu sei que a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é: eu não tenho 2 mil investido, ou eu até mesmo não tenho 2 mil. Eu falo para você, calma, é aí que entra o plano. Você não vai conseguir isso de uma hora para outra. E isso é bom, porque te dá tempo de você aprender a manejar o seu dinheiro. Então você começa aprendendo com pouco para aprender a mexer com bastante. Isso é, você aprende a mexer, a lidar com R$200, por exemplo, e depois de um tempo você consegue acumular aquele 200 mil que você precisava. E outra coisa, se você começar a investir e fazer aporte mensais, isso é, fazer um aporte é você fazer a compra ali, né, dos seus investimentos mensalmente ou então de acordo com o período. Se você fazer isso, você consegue alcançar esse objetivo de uma forma mais rápida do que se pensava. Para começar, agora que você já tem mais ou menos uma ideia de como funciona esse mecanismo das taxas, que você precisa ter um patrimônio investido a uma taxa para te dar aquela rentabilidade. Porém, aqui eu vou revelar agora aquela pegadinha que eu tinha falado no começo sobre o dividendo. Os fundos imobiliários, você pode imaginar que é um prédio. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você se torna dono de um prédio. Você é dono de um tijolo daquele prédio. Então, quando se tem um inquilino dentro desse prédio,
Por exemplo, vamos supor que a Coca-Cola tem um escritório nesse prédio. Beleza. Então a Coca vai lá, vai pagar mensalmente para ter aquele escritório e você vai ser dono daquele prédio. Mas vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário que ele vendeu um prédio desse. Ele é dono de outros prédios, mas ele vendeu. Então teve um aumento no dividend yield. Lembrando que o dividend yield é o retorno pelo preço atual da cota. Quando eu falo cota, estou me referindo aqui aos fundos imobiliários. As empresas têm as ações, então você compra uma ação. Fundos imobiliários você compra uma cota. Então você tem ali uma cota que ela está com dividend yield alto, mas não necessariamente ela paga um dividend yield alto. Lembrando que ela é obrigada a distribuir 95%. Então o que pode acontecer? Esse fundo imobiliário vendeu um prédio, recebeu esse grande lucro, fez a distribuição. Então se você olhar o dividend yield anual, você vai ver que aquele fundo imobiliário tem um dividend yield alto. Mas se você olhar o dividend yield mensal, isso é, quanto ela pagou mensalmente, você vai ver que vai ter um ano que vai ter uma alta. Porque teve aquela alta, daí você procura um relatório sobre aquele fundo, onde ele vai explicar o motivo, e às vezes o motivo é bem simples, é apenas a venda de um terreno ou até um imóvel que gerou esse aumento no dividend yield. Então aqui nós temos essa pegadinha, não olhe anual. Você pode olhar o anual para fazer algumas comparações, mas sempre busque o mensal para ver se tem essa pegadinha, se aquele fundo imobiliário vendeu e aconteceu essa movimentação. A mesma coisa pode acontecer nas ações também. É claro, cada um dentro do seu cenário. Então aqui fica a minha dica. Se você for montar uma renda passiva, você vai selecionar lá alguns ativos para colocar na sua carteira. Então, quando você for fazer essa busca de ativo, já pense que você é um sócio e está buscando uma empresa para comprar e se tornar sócio. Então não compre apenas ações e fundos imobiliários pelo seu dividend yield, porque pode ter essas pegadinhas. Busque os fundos imobiliários ou as ações como se fosse um sócio. Analise a ação ou o fundo imobiliário como um todo. Veja se ela tem lucros constantes. Ou no caso dos fundos imobiliários, veja se ela tem uma entrada de receita, se ambos têm um bom histórico de pagamento de dividendo. No caso dos fundos imobiliários, olhe se está numa boa localização. No caso da empresa, veja como que está o momento dela agora. Se você quiser um vídeo só de análise de ações ou de fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários também. No caso das empresas, também tem uma pegadinha com relação aos dividendos. Isso é, as empresas, a maioria delas não pagam dividendos mensalmente. Isso quer dizer que elas podem pagar trimestralmente, semestralmente. Por isso, quando for analisar a ação ou a empresa, será necessário comprar uma empresa, uma ação no caso, uma ação para cada mês. Isso que a ação, ela pode não pagar o dividendo, vai pagar o juro sobre capital, que é uma coisa semelhante ao dividendo. Bom, estamos aqui no nosso Excel aqui. Vamos começar a montar nosso caminho. Então a gente precisa de um planejamento. Para a gente começar a planejar, a gente precisa ter uma ideia. Então a gente precisa colocar aqui a nossa renda passiva desejada. Beleza, a gente colocou ela aqui. Vamos mesclar, formato. Vamos supor que a gente queira chegar num objetivo de R$1.000, como uma forma de renda extra. Aí depois você pode avançar para 2.000 ou 5.000 para se aposentar. Esse é o nosso objetivo. E para a gente chegar nesse objetivo, a gente precisa descobrir o nosso objetivo. Então, quanto que a gente precisa chegar para ter esse valor? Só que para a gente chegar e descobrir isso, a gente precisa de mais uma coisa, que é uma taxa. Então, a gente precisa de uma taxa de juros. Essa taxa de juros vai ser de 1% ao mês. Então, a gente coloca 1. Vamos colocar em porcentagem. Então, quanto precisa ter acumulado para dar 1% ao mês? Esse 1% vai se transformar em 1.000. Então vamos fazer a conta. É só dividir o valor que a gente quer pela taxa. Pronto, a gente chega aqui no valor de 100.000. Então 100.000 investidos, vamos supor lá no CDB que paga 1% ao mês, ele vai nos dar um rendimento de 1.000 ao mês. Agora a gente precisa... só deixa eu mesclar isso aqui também, pronto, dá uma formatada aqui, beleza. Claro que você pode colocar outros valores aqui, mas até então a gente vai, só deixa eu formatar aqui, já ir acompanhando, já ir montando a planilha. Então a gente tem aqui o nossa renda que a gente deseja e uma taxa de juros. A gente colocou 1%, mas 1% ao mês, ela só aparece em momentos de alta na taxa de juros. Normalmente aqui a gente pode colocar
entre 8, entre 9 a 7. Mas isso vai depender, então você pode colocar a taxa que você quiser aqui. E a gente está desconsiderando a inflação também. A gente só está fazendo só uma previsão. Então vamos avançar aqui para uma segunda parte, que eu vou colocar aqui no ladinho, que vai ser o nosso salário. Quanto que a gente tem? Então a gente tem o salário, vamos supor que a gente tem 2.000, a gente recebe 2.000 por mês, beleza? Deixar em moeda também. E a gente precisa poupar. Esse poupar aqui, ou até mesmo a gente poderia colocar aqui a nossa poupança mensal, tome cuidado para não se confundir com o ativo caderneta de poupança. Caderneta de poupança é um ativo de investimento. E aqui a gente está falando do ato de guardar o dinheiro. Então a gente vai guardar. O ideal seria 30% do nosso salário. Esse seria o ideal. Então a gente coloca como uma meta. Então a gente vai colocar aqui os 30%. Colocar igual 30% vezes a célula, beleza. Então a gente tem aqui 600. Esses 600 reais é o que a gente vai tentar. Esse é o nosso objetivo mensal de investimento. É como se fosse nossa dívida com a gente mesmo, entendeu? Beleza. E onde que esses 600 vai se encaixar? Colocar aqui então o nosso aporte. Então a gente tem o nosso aporte aqui e a gente tem que colocar os meses aqui, né? Pra gente saber, não só saber, mas pra gente controlar quanto que a gente tá aguardando por mês. Colocado aqui os meses, vamos só escrever mês, mesclar, beleza? Então a gente tem aqui o nosso aporte. Então vamos supor que em janeiro a gente conseguiu aportar os 600, só que em fevereiro a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu 300 e assim por diante. Vai ter meses que a gente vai conseguir aportar mais, vai ter meses que a gente não vai conseguir aportar nada. Então a gente vai investindo aqui conforme a gente consegue. Só te dar uma... Vamos supor que aqui nesse período a gente saiu para viajar e a gente não conseguiu investir tanto, mas a gente manteve a nossa proposta ali de 600 por mês, que é a nossa meta. Vamos só colocar aqui um total também para a gente poder saber quanto que está sendo investido. Então a gente tem aqui o igual, fórmula de soma, seleciona aqui os meses, beleza? Então aqui nesse primeiro ano a gente investiu 3.120, beleza? Então vamos colocar aqui ano também, para que eles saber em que ano que a gente está, beleza? Temos o ano aqui e aqui a gente tem os rendimentos. Então a gente investiu 600. Nesse mês vamos supor que a gente não ganhou nada, mas no mês seguinte ganhou mais 6 reais lá. Daí foi 10 aqui, foi 10 e por diante. É claro que isso depende dos ativos que você está investindo, né? Você pode investir tanto em fundos imobiliários para poder ter uma certa renda mensal, né? Pode investir em renda fixa, que daí essa variação pode ser um pouco mais consistente, porém ela vai ser um volume um pouco menor. Então você pode fazer isso de várias formas. Eu coloquei aqui como se a gente tivesse investido, a gente pode ter investido também em ações. Então pode ter uma variação nos recebimentos. Então aqui no total a gente ganhou nesse ano 100 reais, 111 na verdade. E esse ano aqui, vamos fazer uma coisa interessante. Vou colocar aqui, ó, ano de início. O ano de início foi 2024, pode ser 2025, 2026, o ano que você estiver vendo esse vídeo. Ou o ano que você começar a investir, na verdade, de fato, que é o interessante. Beleza? A gente coloca aqui a célula igual a essa data. Essa célula aqui a gente vai mesclar. Vamos dar uma formatada. Beleza. Vamos deixar um pouco mais bonita essa tabela aqui. Vou dar uma editada nela. Pronto, já dei uma editada nela, ficou bem melhor agora. Até mesmo pra gente visualizar. Aqui a gente tem um total, temos um ano. E falta de colocar quanto que realmente falta pra gente chegar no nosso objetivo aqui. Então vamos colocar aqui, né, o nosso objetivo. Eu coloquei aqui como falta, você pode colocar como o objetivo final. Se você achar melhor, só mesclar aqui as camadas, mesclar as colunas não, mesclar a célula. Então aqui a gente tem igual nosso valor, que é o nosso objetivo, abre parênteses, vamos fazer aqui o valor que a gente investiu, o aporte, mais o valor que a gente tem dos rendimentos. Então é importante que você faça o reinvestimento desses dividendos aqui que você vai ganhando, né? Então se você, fechou. Então sempre quando você ganhar aqui, por exemplo, investiu aqui os 600, teve 6 reais de rendimento desses 600. Então seria interessante você reinvestir. Então nesse próximo ano aqui seria 306. Entendo que agora você pegou esse valor e reinvestiu. Só que a gente está somando tudo aqui no final também. Mas é claro que esse valor que muda. Então vamos supor que você reinvestiu para 6, beleza. Então aqui é como se fez esse reinvestimento, teve um aumento ali. Então foi de 10, beleza. Então foi 10,5, que no próximo mês vai ser mais esse valor, entendeu? Então é sempre interessante o rendimento que você receber reinvestir dentro dos aportes. Aqui no caso, só fazendo uma observação, eu fiz a soma aqui dos aportes, dos rendimentos aqui embaixo junto com o aporte, tudo junto. Aqui a gente poderia, se você fosse fazer o reinvestimento
mensal, né? Não anual. O que seria no caso anual? Então você foi acumulando esse valor, depois fez o investimento. Então a gente pode fazer o seguinte, pode tirar os rendimentos e só deixar o valor dos aportes aqui, porque entendendo que você pegou o valor que você ganhou aqui e reinvestiu no próximo ano. Então você pegou os 16, foi investir no próximo ano. Ao invés de ser só os 30 reais, como é o caso aqui, você teria investido 46. Então você investiu 46, beleza. Ganhou 14 e assim por diante, entendeu? Então você vai pegar o seu objetivo, que são 600 mensal, mais o seu rendimento do mês anterior, para fazer um investimento no ano seguinte, e assim por diante. Então, feita aqui essa correção, a gente pode replicar esse valor aqui. Só deixa eu dar uma formatada aqui. Beleza, está formatadinho. A gente consegue ver quanto que a gente fez de aporte. A gente consegue ter uma noção dos investimentos que a gente teve. Beleza. Então agora a gente pode fazer o seguinte, vamos replicar isso daqui para a célula de debate. Vamos fazer aqui algumas correções. Vou colocar 0 aqui, porque ele vai pegar os valores de cima. Beleza, tá tudo no 0 a 0. O total aqui a gente confirma, beleza, certo. Aqui também tá certinho. O ano aqui ele tá errado, ó, pegou de baixo. Que no nosso caso a gente vai pegar o valor de cima do ano, mais 1. Então aqui 2024, 2025, aqui vai ser 2026 também, e assim por diante. Aqui, para não ter nenhum problema, vamos conferir. Ele vai pegar aqui, ó, aqui ele ia dar errado, então a gente vai pegar aqui o valor de cima menos o valor total. Beleza, já ele vai repetir, então a gente consegue ter uma previsão futura. Não deu nenhum problema, beleza, é isso. Só deixa eu dar mais uma, deixa eu ver, eu acho que eu vou separar isso daqui, pronto, aqui no meio, daí fica essa coluninha certinha. Beleza, feito isso, vamos fazer até 2000, deixa eu ver, uns 50 anos no futuro. Então se é 2004 aqui no caso, 2024, mais 50 anos, 2074. Então a gente vai fazer essa tabela até chegar no ano de 2074. 53, 65, quase chegando. Mais um ano aqui. Fechou. 2074. É claro que você consegue chegar nesse valor aqui antes. Vamos formatar aqui também nossa célula. Pronto, assim ele fica mais bonitinho. Aqui também. Fechou. Aí, beleza. Agora você consegue ter uma noção aqui olhando. Vamos só arrumar ali, fazer a parte de cima. Ok, aqui tá a nossa planilha. Bom, com essa planilha aqui você pode ter uma noção já do seu objetivo. É um caminho. Essa planilha te dá um caminho de quanto que você precisa estar guardando, quanto que você precisa estar investindo, o quanto que você está ganhando. Essa é a ideia dessa planilha, te dá uma orientação. É claro, caso você queira ver mais alguns vídeos aqui no canal, nós temos alguns vídeos aqui, como por exemplo, sobre como investir em fundos imobiliários. Temos aqui uma explicação passo a passo e você pode ficar à vontade para procurar mais informações dentro do canal. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que agora você veja que investir é possível e realmente você pode ter uma renda passiva e que isso pode sim fazer uma grande diferença na sua vida. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder mais nenhum vídeo e me conte aqui nos comentários qual é o primeiro passo que você vai dar para começar a investir. Até a próxima!